Tá tudo Camila, onde é que tudo começou? Uau! Nossa. Vai lá atrás, pode ir, não tem problema. E é muito louco, porque a cabeça faz assim, né? Sim, Direto do túnel do tempo. Eu começo, né, essa minha trajetória profissional há 20 anos atrás. E é muito engraçado, porque aos 20 anos de idade, eu não sabia diferenciar um Gol de um Palio, de um Fusca. Enfim, pra mim tinha um motor e 4 rodas. Tinha gasolina? Nossa, fantástico. Vou andar. Eu usar, tô tudo Nem certo. precisava trocar o óleo, Jamais, sabia, jamais. Nessa vida não tinha essa preocupação na minha vida, né? E eu conheço o meu marido, me apaixono. Eu venho do mundo do turismo, eu trabalhava em aeroporto, eu fazia outras coisas da minha vida, me formei em turismo e conheço meu marido. Com 6 meses que a gente estava namorando, é isso mesmo, 6 meses, a gente casa. Ai, que legal. E a gente começa a nossa vida 2. E aí ele tá começando um negócio de alinhamento de chassi. Aí vocês começaram a brigar. Não, porque eu defendo Casaram e muito começaram a isso. brigar. E aí eu tirei férias, fui por baixo da valeta, fui entender como as coisas funcionavam, me apaixonei por aquilo, voltei, pedi as contas e fui trabalhar, e fui começar a oficina, fui começar o nosso negócio, né? E aí, quando você fala de brigar e tal, isso é muito importante, foi muito difícil durante muitos anos. E eu não faço cena, quem me conhece sabe, eu sou muito vida real, a vida como ela é, não tem problema nenhum. Então, assim, eu era muito jovem, né? Ninguém me ensinou a ser empresária. Ninguém me ensinou a ser dona de oficina. Você tava com quantos anos nessa 20 época? anos de idade. Já, com 20 foi quando tudo começou. Com 20 foi então, quando tudo começou. Você saiu do turismo e foi... E foi para Claro, esse mundo porque de foram oficina. 6 meses, né? Ela falou 6. Porque a gente é rápida, a gente tá ali. 6 meses. E aí eu começo essa trajetória profissional, né, de muito aprendizado, porque eu fui estudar, eu fui entender como as coisas funcionavam, eu fui aprender a soldar, eu fui aprender a conhecer peça. Eu falo que eu sempre brinco, né? Eu tenho 20 anos de casado com meu marido e 19 com meu chefe de oficina, que é o Celso, que é de uma das oficinas. Adoro. Porque eu ficava no cangote do Celso aqui, então eu parecia uma pentelha ali, né? E eu ali cheirando o cangote dele e tal, para entender como as coisas funcionavam. E aí, essa necessidade de aprender, de conseguir me identificar com tudo isso, conseguir o meu espaço, porque foi uma outra... Além de ter escolhido algo muito masculino, eu escolhi um setor muito específico, que era a parte estrutural, alinhamento de chassis na oficina. E eu era muito jovem, e eu era mulher. E isso, pra galera, era algo, assim, muito surreal, né? 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Então, assim, foi um aprendizado muito maluco de conseguir equilibrar o prato com meu marido, que não foi fácil. E foram anos de guerra fria e de guerra declarada, porque isso acontece, né? Você tá de saco cheio, você briga, você fala, você não quero mais isso. Tudo, não mistura. Chega uma hora que você mistura tudo. Eu tenho uns amigos de oficina que eles falam assim, não, Cami, eu não tô muito legal, a gente tá meio brigados por umas coisas de oficina, mas em casa tá tudo bem. Aí eu olho e falo assim, ô, bicho falso. Impossível, Conta né? outra. Pra amiga. E me fala uma coisa. A oficina era dele, você era sócia? Como é que era a relação de empresa? Inicial. Inicial. Você vai morrer Além de de rir. esposa. Você vai morrer de rir, porque a oficina... Eu já era sócia no papel. Então, a gente começou a oficina já sócia no papel. Mas eu não me via nesse lugar. Mas isso acontece? Você se via dona. Eu não me via Não se dona. via. O que você se via? Sei lá, porque eu não sei o que eu era. Começo da oficina, nós tínhamos 2 funcionários. E eu era a telefonista, eu era tá. a menina do financeiro. Você era mulher. Eu era a que fazia o orçamento. Eu fazia Comprava tantas peça. coisas. Ela era mulher lá, né? Eu era mulher, entendeu? Então eu não me via naquele lugar, eu não tinha esse merecimento, eu não tinha este é o meu lugar, aqui eu vou tocar assim, eu vou tocar daquela forma. Então a gente teve muitos desgastes, assim, foram anos de desgaste mesmo. Eu falo que a gente tá casado porque a gente é resiliente, viu? Né? Meu amor, que eu amo, mas eu brigo, viu? Qualquer coisa tem DR hoje, tem nada não. Que eu sou dessas. Mas eu não deixo as coisas passarem mais, né? A maturidade traz muito isso pra gente. Então, acontecia alguma coisa que me incomodava, eu dava uma segurada. Ou às vezes eu já, não é assim, você tá errado. Depende do dia, né? E eu ia no grito, sabe? Né? Esse jeito de falar com as mãos e gritar, era a forma que eu fazia. Até que eu fui entendendo que isso só me fazia mal. Eu sempre fui muito brincalhona, muito solícita, muito... Enfim, sempre me relacionei muito bem com as pessoas. Mas depois que eu casei, eu mirei uma flecha tão grande no que meu profissional precisava dar certo, no que eu queria que as coisas dessem certo e tal. E eu realmente me afastei do meu nicho de amizades.
muitos amigos que meu marido tinha ali, pra mim não eram de verdade. Isso o tempo foi mostrando aos poucos. Então, assim, aquilo foi afastando. Eu não me via parte daquele tipo de amizade. Eu sou muito prática quando eu não quero. Pra mim tá tudo certo. Aí eu parei e foi isso que doeu. Faltou ar, eu parei, olhei assim e falei... Eu vou ligar para um amigo agora. Eu não tinha para que ligar. Não tinha mesmo. Não. E eu vou segurar para não chorar, porque senão eu vou chorar. E aquilo doeu, assim, de um jeito. Eu falei, cara, a pessoa que eu conto as coisas é minha irmã. Olha que loucura. Eu não podia ligar para reclamar do meu marido, das coisas que ela estava passando, para minha mãe. Coitada. Ela ia falar, sai desse casamento. Sai desse casamento. Ela ia te proteger, ia falar, não, sai com fora. toda a razão e tal. E meu pai a mesma coisa. Então eu falei assim, gente, eu não tenho amigo. Olha que coisa louca. E eu falei, não, isso tá muito errado. Eu não sou essa Camila. E aí eu parei, eu falo que em muitos momentos eu faço isso na minha vida, né? Eu paro e eu uso aquela balança do direito para pesar muitas coisas e entender se aquilo é um momento eu continuo ou se aquilo é um momento que eu falo não. Se a balança, se ela igualar, ok, vamos alinhar. Se ela estiver muito pesada pro negativo, se ela pesar mais pro negativo, eu falo, não, então vou mudar essa rota. Tô saindo dessa. E aí eu comecei. Mas o gatilho para eu enxergar que estava errado foi isso. A gente fez essa viagem, quase que na sequência. Eu sentei com ele uma conversa muito franca, né? E aí eu sento com ele, a gente sai, só nós dois, a gente senta numa mesa e falo para ele, falei, olha, a gente vai alinhar a nossa vida agora. A gente não tinha feito isso até aquele momento, sabe? E aí eu sentei olhando no olho dele e falei para ele, eu te amo. Eu amo a história que a gente construiu. Eu amo o filho que a gente tem. Eu amo tanta coisa que a gente faz junto. Mas isso e isso e isso que está acontecendo dentro da empresa, e as coisas que a gente está fazendo. Essa frase que você falou me deu na alma. Não, mas eu não falei isso. Eu falei, falou. E tá tudo... Vamos entender o que me magoou. Eu quero que você fale. E aí ele também falou as coisas que incomodavam ele, do meu poder de decisão final em muitas coisas, e como eu batia de frente com ele em outras coisas. E aí a gente foi lavando a nossa roupa suja ali, profissional, né? E não venha com essa hipocrisia de separe o profissional do pessoal. Não, seu marido é sua mulher. Se vocês trabalham juntos, não tem como. Condições, né? Tenham respeito com isso, se respeitem, né? E aí eu lembro que a gente lavou essa roupa toda, e eu lembro que a gente termina se abraçando e chorando e falo, cara, mas a gente tem tantas coisas incríveis, como que isso está destruindo, né? De magoar nesse ponto. Eu falei, então como a gente vai fazer daqui para frente? Né? Como a gente vai seguir no nosso negócio? Então vamos lá? E aí algo que eu devia ter feito lá no começo, né? Quem toca o quê? Quem tem o poder de decisão aonde? Como vai fazer isso? A gente organizou a nossa estrutura de trabalho e como a gente ia seguir dali para frente. E a gente foi alinhando. E eu falo assim de todo o meu coração. E para muitas pessoas que às vezes estão nesse lugar que eu estava, é possível. Pode ser incrível. A gente faz muito treinamento, então tá sempre ali com uma galera diferente e tal. E eu tenho muito carinho pelos meninos de oficina. Então eu tenho muitos amigos de oficina, eu tenho muitos amigos mecânicos, assim, amigaços, assim, que eu amo de todo o meu coração. E eu tava num evento voltado para mulheres. Enfim, a gente tava conversando e tal, e de repente chegou o marido que ia buscar ela, que era um amigo meu, de Minas. Você sabe que é você. Fala seu nome, você sabe que é você que eu tô falando. E ele chegou brincando comigo e tal, chegaram mais 2 ou 3 maridos, e a gente conversando, de repente ele falou assim, Cami, seguinte, eu já decidi tudo. Uau. Porque ele tava numa outra coisa. Eu falei, nossa, macho alfa, conta pra mim o que você decidiu. Aí ele já, Cami. Eu vou organizar umas coisas lá da oficina, né? Ela não vai mais trabalhar. Ela agora vai ficar em casa com as crianças e tal, não sei o que, nananá. E tá tudo resolvido, porque eu não sei o que, sou provedora, nananá. Aí a galera que me conhece sabe. Eu mudo até a postura pra falar. Né? Eu cresço assim uns 5 metros de altura. Aí eu olhei pra ele e falei, que lindo, amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, por curiosidade. Você perguntou o que ela quer? Aí ele, como assim, cara? Eu falei, é muito bonito você chegar aqui e dizer pra mim, você veio de onde? De uma lavagem cerebral? Você veio de onde? Você tem um papel, sim, a mulher tem outro. Mas deixa eu te contar uma coisa, a gente pode fazer o que a gente bem entender. Então, se ela quiser tocar a oficina, se ela quiser construir outra oficina, se ela quiser montar uma loja do que ela quiser, ela tem tantas coisas incríveis pra viver. Você tá rotulando por uma outra pessoa que faz desse jeito. E que eu admiro muitas coisas nessa pessoa. E talvez o combinado deles de casal seja esse, tá tudo bem pros dois. Se meu marido, em sã consciência, falar um negócio desse, ele sabe que isso não vai funcionar, que ele vai me matar. Primeiro que eu não vou aceitar, porque ele sabe a mulher que ele tem. Não é falso. Mas
não funciona. Eu falei, onde está com a cabeça de falar um negócio desse? E aí ele toma um balde de água fria comigo, né? Faço ideia. Porque eu falo, assim, eu sou muito papo reto, as pessoas que convivem comigo sabem como eu sou. Eu não sou de meias palavras, então eu sou aquela pessoa que eu... Vida real. E aí eu dei essa paulada nele, na verdade, em 2. E aí no dia seguinte eu recebo a ligação, porque eram 2 pessoas de estados diferentes. Cami, você pode falar 5 minutos? Eu nem tinha o telefone da esposa dele, na verdade, nesse dia. Aí eu atendi assim, oi, tudo bem? Ah, é fulana, a esposa. Eu falei, oi, tudo bem? Como você tá? Tal, não sei. Só queria dizer que eu te amo. Eu falei, vai, nossa senhora. Eu falei, mulher, sou casada. Para com isso. E ela falou assim, cara, ele veio remoendo os 700, 600 quilômetros de viagem, aquilo que você falou. Foi bastante. Então, assim, ele veio pensando nessa... E ele me pediu desculpa, e ele conversou comigo. E ele, sabe assim, baixou a bola e a gente sentou. E a gente tá alinhando algumas coisas. Então, assim, você pode achar que o que você fala é pouco, é pequeno. Não, mas faz uma diferença gigante para quem precisa ouvir. E ele precisava ouvir. Então, tua experiência virou referência. Quando você reconhece seus erros, as suas vulnerabilidades, você começa a melhorar e a relação com o outro, ela vem automaticamente. É uma coisa maluca. É uma coisa mais real. Não é o mundo que mudou, os problemas são os mesmos, as pessoas são do mesmo jeito. É aqui dentro que muda. E aí, como você vê tudo, que as coisas vão evoluindo. E eu acho que isso é legal. principalmente para mulheres que são mais impositivas, né? Que tem um estilo, que tem... E que eu acho que nem passa tanto pela educação, passa pela natureza, né? Sim. Pela sua própria natureza. Posicionamento, como você Gente, ela é muito chique, né? É. A gente é mandona mesmo. Eu adorei esse positivo, eu sou mandona. Bom, eu também sou.